para não ficar muita informação na tela, eu vou trazer hoje a abertura vai ser chique. Sabe de quem que é o artigo que eu trouxe? Zé Dirceu, gente. Zé Dirceu, ele mesmo, que foi nosso ministro da Casa Civil e que dispensa maiores apresentações. É um grande militante, advogado. Não sei, advogado é tudo assim, né? A gente bate a cabeça e quer gostar de política, quer se enfiar no meio da política, todo mundo meio perturbado na minha área. Zé Dirceu, nossa soberania é inegociável, inviolável e sagrada. A defesa da soberania nacional está indissociavelmente ligada à defesa da democracia. Essa deve ser a base de nossas alianças com todas as forças políticas comprometidas com a Constituição, para enfrentar a articulação da extrema-direita internacional e nacional que apoia a legítima política imperialista de Donald Trump. A soberania no Brasil, assim como a de todos os países e nações, é inegociável, conforme determina a Constituição de 1988, que institui o Estado Democrático de Direito, está expressa de forma explícita e direta em seus fundamentos. O primeiro deles, inscrito no artigo 1º, é a soberania, e o artigo 4º é ainda mais explícito, ao estabelecer que a República Federativa do Brasil se rege em suas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, da autodeterminação dos povos, da não intervenção e da igualdade entre os Estados, da defesa da paz, da solução pacífica dos conflitos, da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, da prevalência dos direitos humanos, do repúdio ao terrorismo e ao racismo e concessão de asilo político. Aqui ele fundamenta todas as nossas instituições de Estado e aqui eu vou já direto para a conclusão e vocês vão entender, porque eu vou fazer, vocês sabem que eu faço todos os pontos depois separado para o texto não ficar muito extenso. A tentativa norte-americana de dominar e controlar os recursos naturais e as riquezas de nossos países, de interferir em nossas instituições, eleições e políticas externas, de impor sanções e apoiar candidatos de extrema-direita deve ser firmemente repudiada. Cabe a nós mobilizar o nosso povo e lutar pela construção de uma ampla aliança democrática em defesa da soberania nacional, como um programa de desenvolvimento nacional que vá além de um simples programa de governo. Um projeto capaz de reconstruir o Pacto Constitucional de 1988, assegurando ao Brasil não apenas a independência política, mas também a soberania econômica, financeira, tecnológica e militar, né? Bacana o texto do Zé Dirceu, não haveria, a gente não esperava menos dele, foi para Fundação Perseu Abramo. E aqui o que é legal a gente comentar sobre esse assunto aqui, que é o nosso tema hoje, né, ferrenho, por conta do 8 de janeiro. Eu quero trazer aqui aqueles pontos que a gente gosta de falar. A soberania, ela é o fundamento central da Constituição de 1988 e ela não existe sem a democracia. Elas estão de mãos dadas, elas são unas. O Brasil deve se reger pela independência nacional e pela autodeterminação dos povos. Nenhuma nação tem o direito de intervir militarmente ou politicamente em outra. As Forças Armadas existem para defender a pátria, a Constituição e a soberania do povo brasileiro. Soberania exige capacidade real de defesa e um projeto nacional de desenvolvimento. A política externa brasileira deve obedecer exclusivamente ao interesse nacional. Submeter-se a potências estrangeiras significa abrir mão da independência e da dignidade nacional. Defender a soberania é defender a democracia, a paz e o futuro do Brasil. O que é importante dizer sobre... deixa eu só colocar um negócio aqui. O que é importante falar sobre a soberania e a democracia? Se você não tem como manter a democracia de um país
sem a capacidade desse povo decidir livremente o seu próprio destino. O significado em latim de democracia, até vou pegar para vocês aqui, que faz tempo que eu vi isso, democracia latim, para eu ver se eu não estou ficando louca. Tá certo mesmo, demos é povo, era isso que eu queria lembrar, povo e kratos, poder, domínio. Então, quer dizer o quê? É o poder exercido pelo povo. Isso que é a demos kratos, do latim, é a democrácia, né? E como eu sempre brinco, em 2018 a gente viu o que é ser governado pelo demo, mas não era democracia, era o Bolsonaro, né, em 2018. Enfim, gente, brincadeiras à parte, a gente sabe que a democracia, ela nos dá o poder de eleger os nossos políticos, os nossos representantes, através do nosso voto. Então, um país só é verdadeiramente democrático quando as suas escolhas políticas, econômicas e sociais não são submetidos a interesses estrangeiros ou qualquer outra questão que gere uma coerção internacional. Então, a vontade popular ela é expressada através das urnas. E é assim que o Brasil se torna um país soberano. Por isso que elas são unas, a democracia e a soberania nacional. Qualquer interferência externa, ela tem que ser contrariada através dos nossos princípios constitucionais, pela nossa autonomia de Estado e a legitimidade do nosso regime democrático. Então, todas as vezes que a gente questiona o voto, a gente está questionando a democracia. Uma coisa que a gente precisa entender, eu acho que o campo progressista ele tem uma compreensão de conceitos muito mais sedimentada do que a extrema direita, do que a direita, por uma razão simples. Como eu falo para vocês, ali não existe um projeto de poder. Então, é só atos antidemocráticos pautados pelo ódio e pela destruição. Aqui, a gente fala o tempo todo do quanto a nossa Constituição ela nos garantiu estarmos onde nós estamos hoje. Para que eu pudesse estar aqui hoje, às 19h34 do dia 8 de 1 de 2026, falando, é porque a nossa Constituição Federal ela foi soberana no dia 8 de janeiro de 2023, na tentativa de golpe de Estado, e a gente não pode nunca esquecer do que aconteceu. Porque do grego, estão me corrigindo aqui que democracia não é do latim, é do grego, estão falando aqui, estão me corrigindo no WhatsApp, tá, gente? Mas eu já volto nisso. A questão aqui que a gente está falando é da importância. Às vezes a gente pensa que é só, não, a autodenominação dos povos, não, porque está tudo interligado. E eu acho que essa semana teve um início de live, né, um editorial, como se chama na comunicação, que eu falei sobre isso. Ano passado, com a questão do tarifaço da Lei Magnitsky, nós corremos um outro risco na nossa soberania. A intervenção americana ela foi latente no nosso país, com impactos diretos à nossa exportação, à nossa economia, portanto, e inclusive punindo administrativamente os membros da nossa Suprema Corte. Então, no ano passado, nós tivemos como que eu vou dizer, ali um trailer ruim, um déjà vu do mal do 8 de janeiro, mas também um trailer mal feito de uma intervenção internacional no nosso país. E o que eu peço,
nesse 8/1, o que eu desejo, o que eu falo com relação a isso, é que a gente continue utilizando as nossas mazelas de sermos um país colonizado, mas em que pese isso já tenha se desfeito há muito tempo, tenhamos essa capacidade de nos reconstruirmos, essa capacidade de mediação que vem muito do nosso presidente, que foi sindicalista, como ele mesmo diz, e foi lá que ele aprendeu a negociar. Ele sempre comenta sobre isso. Foi ali que ele começou a carreira e foi ali que ele aprendeu a negociar. Então, que o Brasil continue tendo esse poder de mediação. Eu, particularmente, eu sou um pouquinho contra essa... como que eu vou dizer? Essa anuência bélica que aparece na população quando a gente está aí numa possibilidade de um conflito mundial, de o Brasil tem que se armar. Não, eu acho que o Brasil ele tem que ter forças armadas que sirvam à nossa democracia, que sirvam à nossa soberania, como diz aqui o texto do Zé Dirceu. Mas eu acho que nós provamos que com a mediação e nos abrindo para uma conversa com o próprio presidente Donald Trump, sentando numa mesa com a nossa chancelaria, eu falo isso praticamente todos os dias aqui, a gente provou o poder da nossa democracia. E com os processados do golpe, o Brasil também mostrou que aqui existe processo legal, aqui existe judiciário e aqui existe, sim, separação dos três poderes, porque um poder regulamenta o outro. É para isso que existe, sim. Os poderes, eles têm essa capacidade de se regulamentar. Então, em que pese eles estejam separados, mas eles podem se regulamentar para que eles funcionem de maneira isolada, mas não de maneira desequilibrada. É isso que eu tenho para falar. Viva a democracia, como diria a Erika Hilton, viva o povo brasileiro, viva a nossa Constituição. É isso! Vamos lá! Gente, bora lá. Deixa eu corrigir aqui, que o Fernando falou para mim, é do grego, não é do latim, tá, gente? Eu li errado. É democracia, tá certo? E com K, deixa eu colocar aqui para vocês na tela. E assim, é engraçado que eu li do grego, aqui a hora que eu estava falando, eu insisti que era no latim. Mas vamos lá. Peraí, aqui. A demos, que é de povo distrito, e kratos, que é poder, domínio e força. Em latim é democracia, a forma latina que herdamos diretamente, preservando a estrutura do grego, tá? Então é isso. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!